falando, quem odeia sua vida neste mundo, a conservará por toda a eternidade. Mas muito cuidado com esse versículo. Não é que você tem que odiar a sua vida, não. Literalmente, não. Tá vendo como são as coisas? Versículo, texto fora de contexto, perde o pretexto, né? Então, não quer dizer que você vai odiar a sua vida. Misericórdia, não é isso. Literalmente assim, não. Ele fala odiar aqui, né? Quem odeia a sua vida, quem odeia a sua vida neste mundo. Neste mundo. Então, a conservará por toda a eternidade. Tem a razão de a gente não gostar da nossa vida aqui, porque a gente quer estar com Deus, porque a gente quer estar com o Senhor. Não é um odiar a vida. Ai, meu Deus, eu odeio essa minha vida aqui nesse mundo. Eu odeio essa minha vida aqui. Ficar só odiando, não. É a questão de não se apegar, de odiar a nossa vida nesse mundo. Por quê? Porque assim, gente, Jesus ele usa o termo odiar, e eu acho até o porquê que ele usa. Nós aqui engrandecemos tudo ao nosso redor. Sabe, a gente tem um ego no nosso coração muito fácil. E aí, se ele não for impactante com a palavra, se ele falar assim, olha, não se apegue muito, a gente vai acabar se apegando um pouquinho, entendeu? Então ele usa o termo odiar aqui já para impactar a gente. Olha, não é para você ficar gostando daqui, não. Então é muito importante ter essa visão de não se apegar das coisas aqui. A gente não tem que gostar das coisas aqui, porque inclusive aqui é uma mistura de pecado. Existe um pecado ao nosso redor e dentro de nós. Então a gente também tem que ter cuidado com isso. E ele fala que a conservará por toda a eternidade. E ele explica no versículo 26. Se alguém quer ser meu discípulo, siga-me, pois meus servos devem estar onde eu estou, e o Pai honrará quem me servir. Então aqui, Jesus não tem papo na língua. Tem que seguir ele. Se alguém quer ser meu discípulo, você quer ser discípulo de Jesus, ou quer ser discípulo, gente? Discípulo é aluno. É aluno, é o que a gente está fazendo aqui. É aprendendo a viver com Jesus. Então, você quer aprender com Jesus? Siga ele. Siga ele. E ele fala, pois, que é uma justificativa. Porque se você seguir ele, nós não só seremos discípulos, seremos servos. Aí ele fala, ó, meus servos devem estar onde eu estou. Então, onde tem Jesus, é pra gente estar no meio. É pra gente estar no meio. E aí, o Pai honrará quem me servir. Então, é um ponto importante. Não é só seguir, tem que servir. Não é só seguir, tem que servir. Né? Porque às vezes a pessoa fala, eu sigo Jesus, mas para servir Jesus ninguém serve. Ou seja, servir Jesus é o quê? Você seguir os mandamentos dele. Você vai servir a Jesus. Eu cuido da minha casa, eu trato bem as pessoas ao meu redor. Por quê? Porque eu sei que Jesus vai gostar. Não é porque... E aí... E por quê? Porque Jesus vai se agradar. Agora, minha alma... E aí ele fala também, o Pai, quem me serve, vai honrar. Né? O Pai honra, Deus honra. Esse ditado de Deus vai te honrar, irmã, não é um ditado solto, não. É verdade. Agora, claro, ele vai te honrar se você servir a Jesus. É importante isso. Não é o fato de, eu tô aqui trabalhando feito um condenado, chicoteando aqui, me chicoteando no trabalho, Deus vai me honrar. Será? Será? O que você está fazendo no seu trabalho? Porque se você estiver vendendo cerveja na esquina, eu não posso dizer isso não, ó. Não posso dizer que Deus vai te honrar, ó. Desculpa. Se você está aí no movimento totalmente, uma ação totalmente contra a palavra de Deus, não pode dizer que Deus vai te honrar. Ele honra quem serve Jesus. E ele honra no momento certo, na hora dele. Não é quando você quer. Não é quando a gente precisa. Eu preciso tanto de uma honra agora. É muito bom ser honrado. Mas não é quando a gente quer. Então, muito cuidado com esse ditado que Deus vai te honrar. Amém? E aí, no versículo 27, a gente tem. Agora minha alma está angustiada. Acaso devorar? Pai, salva-me desta hora. Pai, salva-me desta hora. Mas foi exatamente por esse motivo que eu vim. Pai, glorifica teu nome. Jesus, aqui ainda é as palavras de Jesus, tá, gente? E Jesus fala que no momento que o Filho do Homem está sentindo angustiado, Jesus está começando a sentir angústia, porque ele sabe que a hora dele vai chegar. E que hora é essa? A crucificação. Jesus sabe que vai ser crucificado. Não é surpresa para ele, não, o que vai acontecer, não. Ele sabe de tudo. Mas é tanto que ele fala, será que ele fala uma pergunta, ele se indaga, será que eu devo orar? Pai, salva-me desta hora?
E aí ele fala, mas foi exatamente por esse motivo que eu vim. Pai, glorifica teu nome. Então ele faz uma indagação para ele mesmo, retórico, sem resposta. Será que eu devo orar para pedir para parar? Não. Pelo contrário, eu tenho que falar, Pai, glorifica o teu nome. Então o foco de Jesus aqui é muito forte. Muito forte. E então uma voz, olha que poderoso essa parte. Já glorifiquei meu nome. E o farei novamente em breve. E ele fala, a voz foi por causa de vocês e não por minha causa. Ou seja, é para testemunhar. É um testemunho de Deus sobre a vida de Jesus. E aí no versículo 31, Jesus fala, chegou a hora de julgar o mundo. Agora, o governante deste mundo será expulso. E quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar como morreria. Gente, esse versículo é muito importante, certo? O que Jesus está falando aqui, ó? Versículo 31, chegou a hora de julgar o mundo. Entenda uma coisa, a Bíblia fala que eu e você já nascemos condenados. Então não tem razão para Jesus condenar eu e você. Não tem. Nós já nascemos condenados. Jesus veio para nos salvar. Então ele fala, ó, chegou a hora de julgar o mundo. Agora o governante deste mundo será expulso. O mundo que ele fala aqui é essa terra, certo? É a terra do pecado. É o mundo ao nosso redor, o mundo que a gente vive. Ele veio trazer o julgamento do mundo. E quem é o governante do mundo, gente? Satanás. E aqui ele está falando, ó, agora o governante deste mundo será expulso. Porque o que acontece? Quando Jesus morre, ele vive uma vida normal, até aí. Ele viveu, morreu. Satanás venceu. Porque qual é o maior salário do pecado? A morte. Então, Jesus morreu, então Satanás venceu. É assim, porque o pecado é a morte e o fruto do o pecado é fruto de Satanás. Então, quando alguém morre assim, de uma certa forma, por o futuro do pecado ser a morte, Satanás vence. Só que como ele vai ser ressuscitado, certo? O que vai acontecer? Satanás vai perder. Vai perder. Porque entenda uma coisa, o governante deste mundo será expulso. Expulso. Quem estava governando ali todo o tempo o mundo era Satanás. Mas como Jesus vai morrer e vai ressuscitar, ou seja, ele vai, gente, superar o maior inimigo do ser humano, que é a morte. A morte é o pior que pode acontecer conosco, aqui na Terra. É o pior que pode acontecer com alguém, é morrer. Não existe outra coisa. Só que aí Jesus, ele vai superar isso. Por isso que quando ele fala, chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado, ele usa o termo Filho do Homem, exatamente para lembrar que é a sua carne. A sua carne vai chegar no ápice, que é a morte. E só que ela vai ser ressuscitada. E nesse momento que ela é ressuscitada, ele vence Satanás. Vocês estão entendendo aí o que é essa declaração? Como é poderosa? Ele vai superar a morte. Então Deus, ele supera a morte. Não existe nada acima de Deus. Ele supera a morte. Agora o governante deste mundo será expulso. E quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Todos. Então, assim, Jesus, ele atrai todas as pessoas para ele. Uma coisa que meu marido me falou, que eu nunca me esqueci. Eu falei assim para ele, poxa, eu queria tanto que eu tivesse conhecido Jesus antes. Por que aí eu comentei, por que será que Deus me chamou agora, só agora? Aí ele falou assim, amor, tu acha mesmo que Deus só te chamou agora? Tu acha que Deus, ele vem te chamando há muito tempo, não? Aí eu fiquei refletindo, né? Com certeza. Com certeza Deus me chamou em outros momentos na minha vida. E eu não prestei atenção nisso. E eu não dei valor. Então, assim, às vezes as pessoas gostam de olhar para trás e falar, poxa, ainda bem que passou, né, o tempo que eu aprendi. Gente, mas pra mim não tem isso. Eu olho meu passado, eu me arrependo completamente. Não tem nada que eu queira trazer ali com mal de bom, não. Porque eu vivi sem Jesus. Passei 24 anos sem Jesus. Então, assim, é importante a gente sempre pensar, poxa, será que Deus me chamou antes? Chamou sim, chamou. Você pode não lembrar agora. Você pode não lembrar de alguém que chamou você para a igreja, de alguém que orou por você, alguém que falou com você alguma palavra. Mas Deus, em algum momento, lhe chamou. Ele vive nos chamando. Vive. Então, assim, quando ele fala, atrairei todos a mim, ele em algum momento
É isso, ele chama muitos de nós, só que muitos nós não escutamos. E ele disse isso para indicar como morreria, que era a crucificação, no versículo 33. E aí no versículo 34, a multidão disse: entendemos pelas escrituras que o Cristo viveria para sempre. Como pode dizer que o Filho do Homem morrerá? Aí a multidão começa a questionar. Afinal, quem é esse Filho do Homem? E Jesus respondeu: minha luz brilhará para vocês só mais um pouco. Andem na luz enquanto podem, para que a escuridão não os pegue de surpresa. Quem anda na escuridão não consegue ver aonde vai. Creiam na luz enquanto ainda há tempo. Desse modo, vocês se tornarão filhos da luz. Gente, que lindo. Jesus, ele fala que ele é a luz. E a forma como ele fala é de uma forma bem dinâmica para as pessoas entenderem, né? Que a luz, ela brilhará para vocês só mais um pouco, ou seja, porque ele vai ser crucificado, né? Eles estão ali, eles estão de frente a Jesus e ainda não estão vendo que ele é a luz. Mas olha, ela vai brilhar mais um pouco. Ou seja, Jesus ele ainda vai fazer umas maravilhas aí. A gente vai ver nos capítulos seguintes. Então, andem na luz enquanto podem. Aí aqui já é um recado que a gente já pode trazer para a nossa vida. A gente tem que andar na luz enquanto pode. Para o quê? Para a escuridão não nos pegar de surpresa. É o que acontece muitas vezes quando a gente a gente cai em um pecado e fica, poxa, do nada eu caí nesse pecado. Por quê, meu Deus? Do nada eu pequei aqui. Por quê? Falta de vigilância. Você não teve a constância no Jesus. Você falhou em alguma coisa, gente. A escuridão entrou. É assim, quando a luz chega, a escuridão vai embora. Não tem bate-boca com espíritos malignos. Não tem esse negócio de... Eu sei que tem igreja, sabe? Que fica... vídeo de igreja, não sei se vocês já viram, que ficam discutindo, debatendo com a pessoa possuída. Gente, isso não existe. Olha, quando a luz chega, a escuridão vai embora. Vai embora, sabe? Esse negócio de ficar debatendo, não tem esse negócio não. E a gente vê quando Jesus expulsa demônios. Olha, tá repreendido, sai. Não tem bate-boca. Então, assim, realmente a gente entender que a luz é Jesus e quando a gente tá com ela, a escuridão vai embora. E olha, quem anda na escuridão não consegue ver aonde vai. Olha que poderoso essa parte. Porque a consequência do pecado é assim, pode ser várias coisas. Se uma pessoa vive na prostituição, ela pode ter vários tipos de consequências. Pode ser uma doença, pode ser um problema emocional, pode ser nada, enfim, pode ter muitas coisas. Mas, enfim, tem várias consequências no pecado. Então, não dá para medir o que se vem, o que vai vir, entendeu? E aí, creiam, aí ele fala um ponto interessante, ó. A gente vai grifar, olha que legal, ó. Ele fala para andar na luz. Ele fala para crer na luz. E assim, se a gente anda e crê na luz, a gente se torna filhos da luz. Jesus é Deus. Então, a gente se torna filhos de Deus. No versículo 26, que a gente tem que servir. Jesus, porque discípulo é aluno. Quem serve, quem aprende com Jesus, Deus vai honrar, irmão. Deus vai honrar. E quem anda na luz e crê na luz, a gente se torna filho. Tá tudo aqui na palavra. Tô criando nada. E aí a gente continua no versículo 37. A gente vai até as 9h15, gente. Isso aqui a gente demorou um pouquinho, mas vai dar certo. Versículo 37. Apesar de todos os sinais que Jesus havia realizado, não creram nele. Olha que dor, né? Jesus está lá fazendo milagre e o povo não crê. Aí hoje, por isso que hoje eu nem me impressiono uma pessoa não crer na Bíblia. Ora, se a pessoa vendo Jesus, o pessoal não tinha crença, imagine um monte de letra aqui. Só o Espírito Santo para poder convencer mesmo. E aí no versículo 38, aconteceu conforme o profeta Isaías tinha dito. Senhor, quem creu em nossa mensagem? A quem o Senhor revelou seu braço forte? É uma pergunta, perdão. Senhor, quem creu em nossa mensagem? A quem o Senhor revelou seu braço forte? E aí no versículo 39, mas o povo não podia crer, pois como Isaías também disse, no versículo 40, o Senhor cegou seus olhos
e endureceu seu coração, para que seus olhos não vejam e seu coração não entenda, e não se voltem para mim, nem permitam que eu os cure. Aí no versículo 41, João explica, né? As palavras de Isaías se referiam a Jesus, pois viu sua glória e falou sobre ele. Ainda assim, muitos creram em Jesus, incluindo os judeus. Eles, porém, não declararam sua fé abertamente, por medo de que os fariseus os expulsassem da sinagoga. Amaram a aprovação das pessoas, mais que a aprovação de Deus. Então, aqui, nesse versículo 40, gente, Isaías fala, né, que o próprio Deus, ele cegou os olhos e endureceu o coração. Então, assim, só quem convence da verdade é o Espírito Santo. Você não pode convencer a sua mãe, o seu tio, o seu irmão, o seu marido, não dá. Só quem vai convencer a verdade é o próprio Deus. Então, ore, entregue a Deus. Letícia, então quer dizer que Deus, ele não quer que meu marido ou minha amiga, ou não sei, acredite nele? Não, a vontade de Deus é que nós sempre se voltemos para Jesus. Mas, gente, tem coisas que a gente não tem como explicar. Não tem como explicar. É orar e pedir a Deus para amolecer o coração das pessoas, que você deseja estar com você na caminhada com Cristo, amolecer, né? E que os olhos deles também vejam o que você está vendo na Bíblia. E uma hora, pela misericórdia de Deus, a pessoa vai ser convencida. Também acontece, gente, de a pessoa já ser convencida e ela negar, viu? Também a gente não pode saber se a pessoa foi convencida ou não. Será mesmo que ela tem um coração duro? Amoleceu o coração dela, ela que não quer aceitar a verdade? Porque tem isso também, né? Então são coisas que não tem como a gente medir. Não dá para medir se o fulano ou não tem um coração duro ou não, sabe? Se ele já creu ou não, não dá. Só Jesus vai saber, né? No final das contas, para ir para o céu, só ele vai saber. E aí, aqui tem no versículo 42, um ponto importante, que é quando os fariseus, alguns líderes, né, eles até creram em Jesus, mas não falaram abertamente da sua fé em Jesus. Eles amaram a aprovação das pessoas. Isso é o que está acontecendo hoje, né, na política, né, as pessoas não estão defendendo os princípios cristãos com medo do que vão dizer, com medo do que vão falar. Né? Ah, não, eu não quero falar sobre isso não, eu quero ficar calada, não vou e tal, não vou me impor. Então, assim, tem que ter muito cuidado, né? A Lu tá falando aqui, gente, no YouTube, ela falou, ó, segundo algumas linhas teológicas, falam que o pecado pode causar morte física ou espiritual. É verdade. O pecado, ele pode causar morte física ou espiritual. Também é importante ressaltar isso, né? Às vezes, o futuro do pecado é a morte. Aí você fala, que morte? Física ou espiritual? Ou mental? É morte, gente. É aquilo que vai lhe causar um fim a alguma coisa. Por exemplo, muita gente não acredita mais no amor. É um fim do amor, a morte no amor. Né? Enfim, é morte no modo geral, não necessariamente tem que ser físico. É físico, espiritual, é mental. Boa observação, Lu. Então, é isso. A gente aqui no versículo 43, né? É importante ver o que João fala sobre a aprovação das pessoas. A gente não tem que estar feliz com a aprovação de ninguém. A gente tem que estar feliz com a aprovação de Jesus. O que Deus pensa sobre isso? O que Jesus pensa sobre isso? E isso pra mim é o que importa. Não importa. Eu amo conversar com a Pri, mas se ela discordar de algo que não seja aqui da palavra, eu não quero saber se ela vai aprovar ou não o que eu disse. Mas se está na palavra, não existe, sabe? É assim, você não precisa de aprovação de ninguém. Você precisa da aprovação de Deus. Confie em Deus e o que ele disse está dito e o julgamento final é dele. É dele, gente. Muito importante isso. Versículo 44. Jesus disse em alta voz às multidões: se vocês creem em mim, não creem apenas em mim, mas também naquele que me enviou. Então, se a gente crê em Jesus, a gente crê em Deus. É assim.
Então, muita gente fala, eu creio em Deus, mas não creio em Jesus. Então, você não crê em Deus. Você não crê o Deus da Bíblia. Eu sempre gosto de trazer para a Bíblia, gente. Olha, eu tô falando do Deus da Bíblia. Se for outro Deus, eu não conheço. Conheço o Deus da Bíblia. Se você crê em Jesus, e olha que é um ponto importante. Se vocês creem em Jesus, vocês creem em Deus. Não é o contrário. Não é crer em Deus, depois crer em Jesus, não. Você tem que crer em Jesus para crer em Deus. Olha o poder de Jesus Cristo. Olha o poder de Jesus Cristo. E aí no versículo 45. Pois quando vem a mim, vem aquele que me enviou. Então, se a gente vê Jesus, a gente vê Deus. É assim, Deus e Jesus é um só. Eu vim como... Aí ele fala de novo, ó. No versículo 46. Eu vim como luz para brilhar neste mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça na escuridão. Não permaneça. Ou seja, de vez em quando a gente cai e entra na escuridão. Mas a gente não vai permanecer na escuridão para sempre, porque se a gente voltar para Jesus, a gente vai ser liberto da escuridão. Amém? Versículo 47. Não julgarei aqueles que me ouvem, mas não me obedecem, pois vim para salvar o mundo e não para julgá-lo. Jesus não veio julgar o mundo, ok? Por quê? Como eu já falei, a palavra de Deus diz, tá? Nós já nascemos condenados. Não tem o que Jesus julgar, gente. Já estamos condenados, já estamos mal por natureza. Ele vai julgar o quê? A gente por si só é mal. Por que ele vai julgar? Então, Jesus, ele veio, ó, não julgarei aqueles que me ouvem, não julgarei aqueles que me ouvem, mas não me obedecem, pois vim para salvar o mundo. Jesus veio para nos salvar dos pecados e não para nos julgar. Mas olha o versículo 48. Mas todos aqueles que me rejeitam e desprezam minha mensagem serão julgados no dia do julgamento pela verdade que tenho falado. Não falo com minha própria autoridade. O Pai que me enviou me ordenou a dizer. Então o julgamento vai acontecer. Não foi na hora que Jesus foi crucificado, não. Jesus, a crucificação dele foi para nos salvar, para nos libertar. Mas o julgamento ainda vai acontecer. Olha que poderoso. Então a gente nasce condenado. A gente nasce condenado, nasce no pecado, cheio de pecado. Aí Jesus vem e nos salva. Jesus nos salvou. E agora? Aí vai vir o julgamento. Quem tem Jesus está livre de condenação. Assim como diz Romanos. Amém. Muito legal isso aqui. É toda essa linha do tempo, né? E aí, versículo 48. Terminei, né? Não falo com minha autoridade. Ou seja, ele não fala com a autoridade própria dele, Jesus, filho do homem. Aqui é Deus falando. É muito importante isso quando Jesus fala essas coisas, gente, porque às vezes a pessoa fala assim, a Bíblia é composta por coisas que os homens escreveram. Cara, Jesus, ele tá falando aqui que quem tá falando não é ele, é o Pai. Então, assim, é isso, entendeu? Não tem o que muito questionar. Por isso que é interessante que quando Jesus fala isso, né, ele já prevê esse tipo de argumento. E aí no versículo 50, Jesus fala, e eu sei que o mandamento dele conduz... Ah, não, ele já terminou de falar, né? Ah, não, ele continua falando, ainda é a fala de Jesus, no versículo 50, ó. E eu sei que o mandamento dele conduz à vida eterna. Por isso digo tudo que o Pai me mandou dizer. Então, olha que poderoso aqui no versículo 50. Jesus está falando que isso tudo é mandamento. Mandamento. Não é uma coisinha assim para a gente lembrar, não. É uma ordem. É uma ordem. A gente crê em Jesus, para crer em Deus, é um mandamento. E aí ele fala, ó, todos que rejeitam e desprezam a mensagem serão julgados no julgamento. Olha que gente poderosa. Quem não crê na mensagem de Jesus, quem não crê na mensagem de Jesus e despreza a Bíblia Sagrada, vai ser julgado. E quem crê, Letícia, já foi julgado. Porque está livre de condenação. Está livre, gente. Estamos livres da condenação. Se estamos livres da condenação, não tem por que ter julgamento. Tem uma música da Bruna Carla que fala, advogado fiel. É Jesus, ele foi por nós. Então, Deus, ele não tem o que nos condenar. Estamos livres de condenação. A gente vai passar por um julgamento? Vai. Mas vamos passar direto. Entendeu? Por quê? Porque estaremos com Jesus. Paulo, ele fala que quando a gente crê em Jesus,
vem o selo, que é o Espírito Santo de Deus. E ele habita em nós. E esse selo é como se fosse um ingresso. Ele é a pessoa do ingresso, porque o Espírito Santo é uma pessoa. E ele vai mostrar, ó, esse aqui tá comigo. Vamos passando. Vai ser assim, na nossa... Só uma forma de poder entender. E a gente terminou João capítulo 12 com muita unção. É à toa que Jesus é ungido em Betânia. Depois vamos orar e finalizar, né? Vamos fechar nossos olhos. Pai, obrigada a Deus pelo nesse estudo maravilhoso. Jesus, obrigada por ter o Senhor nos ensinado a tua palavra, tudo que o Senhor tem a nos ensinar. Que a gente possa ser um pouco parecido com Maria, em poder adorar o Senhor, entregar o nosso melhor para ti, Deus. Que a gente possa também viver, permanecer nesta tua luz, que é o Senhor, Pai. Nos dias que forem vir, nos ilumina com o teu Espírito Santo, para a gente poder viver essa palavra, que é o teu ensinamento, os teus mandamentos. Nos ensina a ter fé, nos ensina a adorar o Senhor a cada dia que passa. E que também nesse momento a gente possa cada vez mais ter uma transformação, Deus, de dentro para fora de quem nós somos, para sermos o que o Senhor diz que somos, né? O que o Senhor acredita que somos, a nossa capacidade, nos ensina, Pai, nos molda, segundo a tua palavra, segundo o teu Espírito, e assim a gente possa poder viver cada vez mais firme e com fé no Senhor. Então é isso, Pai, muito obrigada por hoje, em nome de Jesus. Obrigada pela vida de cada um aqui, pela vida da Michelle, pela vida da Pri, pela da Nando, da Jéssica, da Lu, das pessoas até que não puderem entrar, Deus. Mostra o caminho do que é estar contigo, Pai, a cada dia que passa e continue a trazer, Pai, essa sede da tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém, amém. Glória a Deus. Olá, minhas abençoadas, eu quero convidar você para 2 estudos bíblicos que acontecem online, comigo e com algumas mulheres de Deus. O primeiro estudo bíblico que eu quero te convidar é o estudo bíblico que acontece toda segunda às 20 horas da noite. Pelo aplicativo Zoom, eu mando o link no grupo do WhatsApp e lá a gente entra, se conecta e vamos ler versículo por versículo. Atualmente estamos estudando o livro de Mateus, nós já estudamos o livro de João, vamos para o livro de Mateus e depois a gente também vai concluir os evangelhos. Então entra junto nesse grupo e vem acompanhar conosco o estudo bíblico bem leve, bem tranquilo e de uma forma que a gente aprenda cada vez mais no nosso coração a palavra de Deus. O segundo grupo de estudo bíblico que eu quero mostrar para você e apresentar para você e fazer o convite é domingo às 6 horas da manhã. A gente começar o dia já lendo a palavra, já se absorvendo da palavra de Deus e estudando, no caso, as cartas de Paulo, tá? No caso, estamos estudando o livro de Romanos. Então, também tem o grupo do WhatsApp, que você vai ver aqui no QR Code ao redor. Entra no grupo, se conecta e vamos juntos aprender mais ainda a palavra de Deus, amém? Sinta-se convidada, porque com certeza, através da palavra, Deus vai falar contigo. Beijos, aguardo você.